tá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Jovens PDC. Esse aqui é o podcast dessa gurizada que gosta sempre de pensar, tem essa massa crítica, né? Sempre trazemos convidados aqui interessantes com assuntos, né, que vão lidar então no teu dia a dia. Eu gosto de assuntos que falam da nossa segunda-feira, no sentido de que são coisas que você vai poder utilizar para a tua vida diária. Então, se esses assuntos têm abençoado a tua vida, se esses episódios têm abençoado a tua vida, eu quero te fazer esse convite que eu sempre tenho feito. Envia para os teus contatos aí, manda aí para todos os teus contatos esse episódio, também outros episódios que falaram com você, e assim a gente expande então a nossa família, né? As pessoas que vão recebendo então esses conteúdos, e assim a gente pode falar cada vez mais das coisas do reino de Deus, sendo edificados, abençoados e abençoando outras pessoas também. Aproveita também para te inscrever aí no canal da igreja se você não é inscrito, seguir as redes sociais, tanto a Igreja Encontros de Fé, como também dos Jovens Encontros de Fé Viamão. Segue aí tá aparecendo na tua tela as redes sociais e você pode então saber tudo que a gente está fazendo e ser abençoados com conteúdos, né, cristãos, bíblicos, e isso é tão importante. Então tá, vamos lá para mais esse episódio. Isso aí, hoje aqui comigo, os líderes do trabalho de adolescentes, ADLS. Eu tenho dificuldade de falar isso, volta e meia eu tenho que pensar ADLS para falar. Mas comigo aqui então, Rodrigo e o Henrique. Rodrigo, como é que tu tá, meu? Tudo certo? Tudo certo, um prazer aí estar junto com vocês, né? Participando aí desse podcast. Muito feliz. Prazer é nosso. Henrique? Tudo tranquilo, tudo bem, graças a Deus, tudo certo. Uma honra estar aqui, né? É um convite muito especial e a gente está aí para poder conversar um pouco. Acho que é bacana esse tempo. Sim, sem dúvida. Isso aí. A gente vem de um final de semana bem intenso, bem diferente, né? A gente teve o Avalanche. Inclusive os adolescentes estavam juntos conosco ali, né? Tinham bastante adolescentes ali juntos, né? Amém. E foi muito legal que a gente viveu ali, né? A gente viu Deus fazer, o Senhor fazer coisas tão legais, tão incríveis, né? Inclusive, um amigo me contava ontem que ele recebeu línguas, que ele foi batizado e tal. E eu achei muito legal poder saber disso, né? Porque ver o que o Senhor fez, né? Que não é algo que a gente pode ter algum tipo de protagonismo, né? Que a gente pode dizer que foi a gente que fez, foi o Senhor que fez. Mas surge então esse tema a respeito do Espírito Santo, né? E assim, como é que vocês veem esse tema? Qual é a importância do Espírito Santo? A gente vai falar mais, assim, os seus desdobramentos, mas assim, qual é a importância do Espírito Santo na vida de um jovem, de um adolescente e de um cristão, né? A gente aqui fala a jovens, adolescentes, mas fala também aos adultos na fé, aos anciãos também. Então, qual a importância? Vou começar pelo Rodrigo, pode ser? Pode. Qual a importância, cara, do Espírito Santo na vida aí de um jovem adolescente, de um cristão? Eu acho que como tu mesmo falou, né? É geral, né? Não é só do adolescente, né? Dos jovens, mas todo cristão, ele tem que ter uma vida ativa de relacionamento com o Espírito Santo. Para mim é algo essencial, né? A própria palavra de Deus fala em algumas versões que é o auxiliador, né? Ele justamente tem que estar todos os dias, todos os tempos, para nos auxiliar, nos guiar. Então, eu acho que é indispensável, né? Muitas vezes a gente até ouve falar, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a Bíblia fala isso, e a gente às vezes associa o Espírito Santo ali como a terceira pessoa da Trindade, né? Uma vez até escutei de um pastor falando que a gente lembra muito do primeiro e do segundo lugar, mas às vezes se esquece do terceiro. Francis Chan fala disso, né? O Deus esquecido, né? O Deus esquecido, até um livro, né? E às vezes a gente vê as pessoas esquecendo um pouco do Espírito Santo. Eu acho que até é um tema ótimo para a gente estar conversando, porque a gente tem que trazer a importância de nós vivermos uma vida guiada pelo Espírito, né? Que Deus está aos céus, Jesus voltou ao Pai, e quem ficou, né, foi o Espírito Santo que hoje habita dentro de nós. Sim. E a gente tem que aprender a viver e nos relacionar com Ele. Então, acho que é extremamente importante um cristão, seja recém-convertido ou um irmão que já está caminhando há tempos na fé, aprender e ter esse relacionamento próximo com o Espírito Santo, né? Sim, sem dúvida. Henrique? Eu acredito que a gente possa pensar no Espírito Santo como uma necessidade, né? Eu acho que ele é uma necessidade da nossa vida cristã. É necessário que a gente
se relacione com o Espírito Santo, é necessário que ele faça parte das nossas vidas, né? Assim como a gente necessita de ar para respirar, assim como a gente necessita de água para poder permanecermos vivos, né? Espiritualmente falando também, para que a gente possa permanecer vivos espiritualmente, a gente precisa do Espírito Santo agindo nas nossas vidas, habitando em nós e agindo através de nós, né? Eu acho que ele é muito, muito importante. Eu gostei da palavra que o Rodrigo usou, né? É essencial, acho que seria uma palavra boa, porque é algo básico da vida cristã, ter o Espírito Santo agindo em nós, fluindo através de nós e gerando aquilo que ele faz nas nossas vidas quando ele vem sobre nós, né? Sim. Como é que vocês trabalham esse tema com adolescentes, cara? Porque vocês fazem um trabalho com adolescentes, né? E o Espírito Santo já é um tema, às vezes, até polêmico para algumas pessoas, até difícil de entender alguns aspectos, né, do Espírito. Vocês falam de vida no Espírito e tal. Tem pessoas que têm até dificuldade de entender isso. Como trabalhar isso com adolescentes? Assim, como é que vocês têm feito para passar a importância do Espírito Santo e de como que ele funciona para adolescentes? Eu acho que o primeiro ponto é sempre bater em cima dessa tecla, né? Usando dessa forma de falar. Mas é sempre trazendo nossos cultos, nossos temas, né? A importância do Espírito, né? A gente, lá nos adolescentes, trabalhamos sempre com um tema que a gente trabalha durante, normalmente, o mês inteiro, né? E a gente sempre está trazendo a importância de um relacionamento com o Espírito Santo, da nossa busca. E também a gente tem buscado viver isso na prática. Muito mais do que falar, eu acho que a gente tem que experimentar. Nós tivemos um maravilhoso exemplo, foi o Avalanche. Quantos adolescentes e jovens e até mesmo adultos sendo batizados, né, recebendo ali dons, né, também através do Espírito Santo que estava naquele ambiente, sabe? Então, acho que primeiramente temos que falar, temos que ensinar, mostrar biblicamente a importância de nós termos o Espírito Santo não como a terceira pessoa da Trindade, mas algo como uma pessoa, né, como alguém próximo que nós temos que nos relacionar todos os dias. E também trazer isso na prática, na nossa busca, nos nossos cultos, né? Incentivando ele a buscar uma vida de relacionamento e experimentando junto como igreja, né? Através dessa busca pessoal e também coletiva, né? Sim. Eu acho que é importante nós despertarmos eles para isso, né? Porque talvez, em muitos dos casos, né, o pastor mesmo tem um testemunho a respeito da adolescência, né? E acredito que muitas vezes, e a gente até tem visto isso mudar um pouco, as crianças tendo muito esse contato, né? Mas muitas das vezes os adolescentes, na fase da adolescência, é o momento em que eles têm o primeiro contato com esse tipo de coisa e com a pessoa do Espírito Santo, né? Com esses cultos em que a gente clama para que Deus venha, para que Deus se manifeste. Então, eu acho que despertar eles para isso é importante, para que eles entendam essa realidade, que é uma realidade, a realidade do Espírito Santo nas nossas vidas, agindo em nós, agindo através de nós. Eu acho que esse é um ponto importante, despertar eles para isso, para que eles parem e pensem, né? Nossa, tem mais do que só aquilo que eu acreditava que tinha, tem algo diferente, algo que Deus pode fazer através desse Espírito que habita em nós, né? Eu acho que isso é importante, despertar. Acredito que seja uma fase de despertar eles para isso, né? Vocês acham importante usar ilustrações, assim, tipo, tentar explicar para eles o Espírito Santo usando exemplos, assim? Vocês acham que isso é uma coisa importante? Eu acho que é muito bom para gravar, né? Até no nosso culto a gente busca, né, nas ministrações usar exemplos, trazendo coisas da nossa vida, no nosso cotidiano. Do dia a dia, assim. Do dia a dia, exatamente, né? Porque acaba fixando muito mais, né, isso na cabeça. E adolescente, eles gostam, assim, dessa interação. A gente às vezes brinca, né? Dá risada. Sim. Mas, de certa forma, estamos passando princípios. Então, eu acho que usar ilustrações, exemplos, é muito importante, né? Para ficar gravado isso, né? Porque às vezes a gente lê, e óbvio que é super importante ler a Bíblia e mostrar biblicamente, né? Sim. Mas também mostrar ilustrações e também eu acho que ter testemunhos, né? Sim. Na prática daquilo que a gente tem. Claro, eu falo disso porque eu penso exatamente isso, assim. Às vezes a gente é muito teológico, né? A gente é muito... A gente traz aquele culto, aquele ensino tal, super teológico e tudo mais, mas aquilo às vezes não faz sentido para um adolescente, né? Tipo, o cara tá vendo, sei lá, eu nem sei o que eles veem hoje, né? Porque eu já passei faz tempo dessa fase, mas tipo assim, sei lá, o cara tá vendo lá filme de herói, tá vendo Marvel, tá vendo... Filme de herói é bom, fica genérico, assim, não erra, cara, não erra, né? Não fala em DC, no Marvel, não sei o que lá. Então, o Star Wars, o cara tá vendo alguma coisa, é mais fácil deles entenderem, né? Quando a gente traz esse tipo de coisa que é do mundo deles, né?
Eu me lembro que uma vez numa ministração onde falava sobre ser guiado pelo Espírito Santo, né? E não usei um exemplo de super-heróis, né? Mas eu me lembro que eu peguei e coloquei cones, né? No meio ali ainda onde a gente estava ministrando, né? Não era ainda lá na plataforma principal. A gente era oculto aqui atrás. E eu coloquei cones, chamei um adolescente, né? E peguei ele pela mão, né? Sim. E tampei os olhos dele, né? E mostrei que o Espírito Santo, ele quer nos guiar. Só que muitas vezes o Espírito Santo ele vai nos guiar em caminhos a qual hoje a gente não entende ou até mesmo a gente não enxerga. Mas era o nosso papel confiar, né? Então eu pegava, tapei os olhos dele e direcionava ele perante aqueles cones para que ele não batesse. E depois, quando a gente chegou no final, eu peguei, abri os olhos, pedi para ele olhar e ele tinha passado por uma série de cones ali e sem bater. E esse é o papel do Espírito Santo, né? Ele é aquele que nos direciona, aquele que vai nos guiar nos caminhos certos, desde que a gente confie completamente nele e deixe ele tomar 100% o caminho, né? Ele nos guia, né? Então, eu me lembro que, até falando desses exemplos, eu dei há bastante tempo, logo que a gente iniciou ali nos adolescentes, eu me lembro que eu usei, e é uma coisa que me marcou muito, tanto que faz anos, acho que foi, vou fazer agora esse mês, 4 anos que estou nos adolescentes, e foi lá no começo, então já faz aí 3 anos, mas algo que ficou marcado na minha vida, sabe? Com esse exemplo, e tenho certeza que também marcou eles sobre essa importância de deixar o Espírito Santo nos guiar, né? Nesse sentido, acho que também algo que é importante, dentro disso que o Rodrigo falou, incluí-los na mensagem também é bacana, né? Porque daí eles se sentem parte daquilo ali, né? O pastor, você tendo o pastor Paulo, né? Volta e meia, sempre que a gente consegue, a gente convida ele, que ele consegue também, né? Para estar conosco nos cultos. E a gente até tem brincado com ele, porque todo culto que ele vem, parece que ele mexe todo mundo de lugar. Teve um culto que a galera correu com ele em volta da igreja, outro culto ele fez outra coisa. E a gente vê como isso é uma graça, né? De incluí-los naquilo que a gente está fazendo ali, para que eles se sintam participantes daquilo. Sim. E também acho que é importante a gente conseguir passar para eles a questão de que o Espírito Santo ele se manifesta nas pequenas coisas do nosso cotidiano, né? Acho que isso é importante, porque é lógico que quando a gente vê curas acontecendo no meio da igreja, milagres, libertações, a gente consegue ver uma prova, se é que a gente pode chamar assim, real, né, do próprio Espírito Santo se movendo em nosso meio, e isso é incrível, gera fé, aumenta a fé, mas é bacana também quando eles conseguem entender que Deus se importa com o cotidiano deles, a cada instante, a cada momento, né, quando eles estão nervosos e oram antes de uma prova no colégio e pedem para que o Espírito Santo acalme eles, limpe a mente daquilo que não é importante naquele momento. Sim. Então, quando eles começam a compreender, quando a gente, né, começa a compreender que o Espírito Santo se importa e está conosco a cada pequeno instante do nosso dia, eu acho que isso também muda a nossa forma de enxergar a pessoa do Espírito Santo, né? Porque a gente compreende que ele está conosco a todo momento, sempre conosco, sempre conosco. Sim. Uma pergunta, né? Que as pessoas, volta e meia, tem essa dúvida. Eu penso que sim, né? Por vários momentos que a gente já conversou e falou até sobre o tema, quem tem o Espírito Santo é só quem foi batizado com o Espírito Santo? Ou todo cristão tem o Espírito Santo? Lendo a Bíblia e depois desses anos de caminhada de fé que vocês têm, como é que vocês enxergam isso? Assim, todo mundo tem o Espírito Santo, todo crente, né? Claro, todo crente tem o Espírito Santo, ou só quem foi batizado, recebeu um batismo do Espírito Santo tem? Como é que é isso para vocês? Eu vejo como, a partir que nós cremos em Jesus, né, a gente tem o Espírito Santo, né? Até trouxe uma passagem para dividir aqui, lá em Efésios 1:13, né? Uma passagem bem conhecida que fala nele: quando vocês ouvirem e crerem na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Que não está falando de um batismo, mas falando através de nós ouvirmos e crermos, a gente é selado, né? Mas obviamente eu também creio que existem experiências que nós temos que buscar, né? Como até hoje, lendo, até quando eu soube, né, que o tema seria Espírito Santo, né, sobre um algo a mais, né, sobre algo que nós poderíamos experimentar, porque é um relacionamento, né, e quando a gente fala de relacionamento é uma constante construção, né, por exemplo, no casamento, né, é um relacionamento que cada dia a gente vai amadurecendo, vai aprendendo a lidar uns com os outros. Eu acho que o nosso com o Espírito Santo é igual. A gente recebe ele, só que agora cabe a nós desenvolver esse relacionamento através da nossa busca, através da nossa entrega, da nossa fome, né? Sim. Porque hoje, infelizmente, a gente vê muitos cristãos que acreditaram e acreditam em crer em Cristo Jesus, foram batizados nas águas
e tem o Espírito Santo, mas que não desenvolve esse relacionamento com o Espírito, que não busca os dons que a palavra de Deus fala que está guardada, né, através do Espírito Santo. Sim. Então, eu creio que, né, perante até a Bíblia, todos nós que cremos em Jesus temos esse selo, né, que a Bíblia diz. Mas cabe a partir agora de nós desenvolver esse algo a mais, esse relacionamento, essa busca, que aí já parte de nós, né? E esse batismo, né, esse mover mais forte do Espírito Santo nas nossas vidas, né? Sim. É muito bacana porque esse mesmo texto que o Rodrigo leu, na versão da NTLH, ali quando fala sobre selo, ele diz, né? E Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário, quando lhes deu o Espírito Santo que ele havia prometido. Então isso é bacana, né? Porque a gente vê que quando nós compreendemos e cremos naquilo que Jesus um dia fez por nós, né? Que ele se entregou por nós para nos dar vida, para nos dar salvação, que é a mensagem do Evangelho, né? E a gente entende isso, crê nisso, com fé. Então, naquele momento, o Senhor ele coloca em nós o seu Espírito como a Bíblia diz aqui nessa versão da NTLH, sua marca de proprietário. Ou seja, agora nós somos propriedade de Deus e precisamos agora agir como quem pertence a alguém, né? O Espírito Santo, quando a gente recebe, a gente precisa compreender isso. Que a partir desse momento agora, até mesmo a nossa vontade já não deve mais prevalecer, porque nós temos alguém que nos comprou, que agora colocou uma marca de proprietário em nós, que é o Espírito Santo, e que precisa, como o Rodrigo bem falou, ser desenvolvido agora ao longo da nossa caminhada na fé, né? Isso é o que a gente tem dito muito, que a salvação não é o fim, né? Ela é o começo de uma nova vida que a gente vai viver com Deus e vai desenvolver essa salvação agora também através do Espírito Santo, né? Sim. Sim. Como que vocês veem, então, assim, porque qual é a obra que o Espírito Santo faz na vida do ser humano, né, do crente? Então, assim, pelo que vocês estão dizendo, realmente, a pessoa creu em Cristo, passa a ser habitado pelo Espírito Santo. Nós entendemos biblicamente que a obra do Espírito, ela já começa, e até antes, na verdade, da conversão, ela começa e passa pela conversão. Então, tudo ali já tem uma ação do Espírito Santo na vida da pessoa, sem dúvida nenhuma. Mas quais são as obras, ou pelo menos pontos principais que a gente pode citar, assim, que o que o Espírito Santo quer operar na vida de cada um de nós, né? Eu acho que tem um primeiro ponto, assim, que até lá em Gálatas fala um pouco dos frutos do Espírito, né? Não chega a ser essa questão da pergunta, mas tem um pouco depois que ele fala dos frutos, ali no versículo de número 25, Gálatas 5, 25, fala assim: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Acho que a primeira obra que o Espírito Santo faz na nossa vida, né, é justamente a gente andar perante a direção do Espírito Santo, né? Deus, ele nunca nos deixou sozinho, né? A gente vê isso desde lá do Antigo Testamento, depois do Novo, através de Cristo Jesus, e quando Cristo volta ao Pai, ele não nos deixa sozinho, ele nos deixa com o Espírito Santo. Eu acho que é até um tiro do pé o cristão andar sem o Espírito Santo, que é como se estivesse andando sozinho. Sim. Porque não tem uma direção de Deus. E o Espírito Santo hoje que nós temos, como nós lemos ali, né? A partir que já cremos em Jesus, nós temos ele como um selo. Esse desenvolvimento, esse relacionamento é para que agora a gente venha caminhar perante esses caminhos que Deus tem e que o Espírito Santo vai estar nos guiando. Então, a primeira obra que eu creio, assim, que é a mais transformadora é que a partir que nós recebemos, agora nós somos guiados pelo Espírito. Não é mais perante a nosso espírito, a nossa carne, tudo isso que nós já deixamos para trás, mas agora perante o Espírito de Deus que habita dentro de nós. Sim. Então, essa é a primeira obra, assim, grande que o Espírito Santo fez na minha vida, é entender que agora não é mais a vontade do Rodrigo, é a vontade de Deus revelada através do Espírito Santo. E óbvio também que ali os frutos do Espírito falam um pouco sobre tudo aquilo que o Espírito Santo faz em nós, Sim. né? Que nós podemos depois ler ali em Gálatas 5, né? Mas eu acho que esse é o ponto de partida, sabe? Sim. Que eu acho que muda quando a gente começa a andar. Mas e como é que... Tá, eu entendo isso, mas e como é que vocês acham que na prática, porque seja adolescente, jovem ou adulto, né? Talvez se pergunte, tá, mas e como é que eu sou guiado pelo Espírito, né? Tá bom, entendi que o Espírito Santo quer me guiar. Tu até citou o exemplo do adolescente ali que tu levou, que tu tapou os olhos dele e tal. Mas como reconhecer isso no dia a dia? Como é que eu sei se o Espírito Santo está me guiando? Como é que eu não sei? Ou traduzindo melhor, como é que eu posso ouvir a voz do Espírito? Como é que eu sei que o Espírito está falando, né? Como é que vocês veem isso assim? Eu acho que é algo que a gente aprendeu já ao longo da caminhada e até muito ouvindo
né, pastor Felipe, a gente consegue compreender, eu acho que muitas vezes de forma sutil até, né, o Espírito Santo se movendo, nos guiando, trabalhando nas nossas vidas, muitas vezes através de impressões que Deus coloca no nosso espírito, né? Então a gente começa a compreender algumas coisas através disso, dessas impressões, né? Às vezes a gente ora e aí, porque a gente está diante de uma situação que a gente precisa tomar uma decisão, que a gente precisa fazer uma escolha, que a gente precisa, sei lá, escolher algo, né, isso ou aquilo. Então, naquele momento, depois de orar, depois de buscar a Deus, a gente começa a ter uma impressão no nosso espírito, né? Algo que Deus começa a colocar no nosso espírito e nos direcionar. Eu acredito que seja por aqui, vai por aqui. Muitas vezes isso acontece por meio de balizadores, né? Coisas que começam a acontecer, algumas situações, alguns fatos que começam a fazer com que a gente perceba que Deus está nos levando a algum lugar. Então, eu acredito que muitas vezes e Deus não vai falar conosco de forma audível, né? Acontece, a gente sabe tantos testemunhos, né, de pessoas que ouviram a voz de Deus. Eu mesmo já em uma oportunidade ouvi alguém falando comigo, né? Acho isso incrível. E Deus é bom demais, mas assim, ó, na grande maioria das vezes são impressões que Deus coloca no nosso espírito, algo como muitas vezes a gente chama como a nossa consciência, instinto, algo nesse sentido, mas que não é isso, né? É Deus colocando no nosso espírito uma impressão, vai por aqui, esse é o caminho, eu quero te guiar por aqui. Acho que muitas vezes acontece dessa forma. E eu acho que para tu ter justamente essa percepção, tu tem que colocar isso na prática, né? Colocar o Espírito Santo completamente 24 horas do teu dia, né? Que às vezes a gente acha que, não, quero sentir o Espírito Santo só no ambiente de culto. A gente vê muito isso, né? Sim. Como se fosse um caçador de experiências, né? E fica, meu Deus, agora no culto. Esse culto eu vou sentir o Espírito Santo, eu vou escutar a voz, né? Mas eu vejo que as maiores experiências, pelo menos que eu tive com o Espírito Santo, foram até fora da igreja, né? Não que a gente não viva isso, pelo contrário, vivemos e glória a Deus por isso, sabe? Mas eu acho que nós vamos conseguir ter essa percepção, se é o Espírito Santo ou não, na prática. A gente começando a colocar ele. Eu me lembro que teve um exemplo que o pastor Paulo até citou há muito tempo atrás, de uma pessoa que até no comprar queijo ela pedia um direcionamento e tal do Espírito Santo. E esse para mim é um exemplo ideal para estar usando, porque é em tudo, sabe? O que eu vou fazer hoje, o que eu vou fazer amanhã, desde decisões um pouco mais complicadas a coisas mais simples. E se a gente colocar o Espírito Santo na frente de cada coisa, é impossível tu não começar a ver o agir dele, sabe? Sim. O Espírito Santo, ele não está escondido. Tem algumas pessoas que falam, é tão difícil de ver, sentir. E eu acho que é muito a questão de prática, né? Sabe que eu penso uma coisa, e na verdade tenho vivido isso. A gente passa a aprender, né, a reconhecer a voz do Espírito, e isso leva um tempo, na verdade. Leva um tempo. Sim. E passa muito por nós aprendermos a calar a alma. É até uma coisa que é engraçada, mas uma das formas de tu reconhecer a voz do Espírito é aprender a reconhecer a voz da tua alma. Porque tu vai conseguir diferenciar depois. Então, às vezes a gente foca assim, tem que ouvir a voz do Espírito. Tá, tu tem que ouvir a voz do Espírito, mas se tu já aprender a ouvir quem é a tua alma, quem é que tá falando, tu conhece, isso aqui é minha alma. Então, já é uma voz a menos para dar ouvidos, né? Eu lembro que em duas situações muito interessantes, assim, que totalmente fora do seu contexto, parecia. Deus falou comigo e ele estava falando comigo a respeito da mesma coisa. E que depois eu só fui entender, talvez, sei lá, quase 2 anos depois. Mas eu lembro que numa reunião com o Carlos Anacondia, e o Carlos estava com os pastores lá na sede orando, e não tinha nada a ver com isso, nada a ver com o que ele estava falando, nada a ver com o que ele estava orando, nada a ver. Mas assim, eu estava lá e o Espírito Santo falou comigo assim, aprenda a calar a voz da tua alma. Não tinha nada a ver com o assunto. Cheguei, né? Eu pensei assim, cara, o que isso tem a ver com o que está acontecendo aqui, né? Mas eu sabia que era Deus, porque era muito... Exatamente pelo fato de ter destoado tanto do ambiente, de tudo que estava acontecendo, eu sabia que era Deus. Tá bom, eu fiz que nem Maria, peguei aquela palavra e guardei no coração. Disse, senhor, eu não entendi, mas... né? Depois, lá no descendo, logo no início da manhã, Deus falou assim para mim, a metanoia é bem mais profunda do que tu imagina. Bem assim,
E daí eu fiquei assim, de novo, né? Guardei aquilo, o que tem a ver sendo aqui no meio disso aqui, né? Não tem nada que ver, né? E com isso aqui tá bom. Mas depois, quando veio a pandemia, quando a pandemia entrou, e aí eu tive que aprender, até hoje, na verdade, não aprendi, mas estou tentando aprender a calar a voz da minha alma. E aí, esse final de semana, eu tive uma experiência muito interessante, que quando eu estava preparando a palavra, estava finalizando a palavra do Avalanche, eu tinha que ministrar lá em Novo Hamburgo. Sim. E daí eu digo, o que eu vou ministrar em Novo Hamburgo no meio de tudo? Uma semana super agitada, né? Mas daí eu disse assim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou tentar me aquietar. Vou ficar quieto, vou confiar em Deus, né? Enfim. E foi muito interessante porque quando eu consegui realmente me aquietar, assim, foi uma manhã de sexta-feira, eu consegui me aquietar. Eu fiquei no quarto, quieto, sozinho, assim, e tal, tendo um período de leitura e tal, mas eu realmente consegui ficar quieto. Foi uma das poucas vezes que eu consegui aquietar a minha alma, assim. E Deus começou a falar comigo algumas coisas. Eu só anotei, poucas coisas anotei, beleza, já. E eu tive uma convicção, é isso aqui, vamos seguir esse caminho aqui e tal. Mas foi uma experiência interessante de conseguir aquietar a alma e daí tu ter uma convicção de que é Deus que está falando contigo. E a voz, ela é tão doce, assim, mas ela é tão profunda também. Não é uma coisa superficial, é uma coisa bem profunda, assim. Então, uma das coisas que eu tenho aprendido, né? Que eu aprendi, eu estou aprendendo. Porque, assim, de certa forma é difícil, mas é difícil porque a gente não consegue aquietar a alma. É isso que eu quero dizer, né? Vocês enxergam também dessa maneira, a alma da gente atrapalha muito nesse processo? Como é que vocês veem isso? Eu vejo que atrapalha demais, né? Porque às vezes até a gente fica um pouco com a dúvida, né? Será que é minha alma? Será que é o Espírito falando, né? Sim. E eu acho que cada vez está mais... isso está mais em voga, né? Por causa que hoje, com tantas coisas, né? Tanto barulho, né? A gente às vezes esquece de aquietar e escutar Deus, sabe? Sim. Eu gosto muito de ter um exemplo... que o Douglas Gonçalves ele tava lá num salão e tal, esperando para você cortar o cabelo. E a mulher tava secando o cabelo de uma outra que tava atendendo, de uma cliente, e toca o telefone, né? E ela atende. E secando o cabelo, né? Aquilo, fazendo duas coisas ao mesmo tempo, né? Mulher é bem experiente nisso daí, fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Ou já não daria muito certo. Não, é pra qualquer um. E ela começa a falar, e ela começa, não tô escutando, fala mais alto e tal, e secando. E aquele diálogo com dificuldade, né? E aí o Douglas falando assim que ela não percebeu que ela não conseguia escutar porque ela tava com o secador ligado. Sim. E ele deu o exemplo que muitas vezes a gente é assim, sabe? A gente não consegue escutar a voz do Espírito Santo falando com nós porque a gente tem muito barulho, né? E talvez esse seja o ponto, né? No sentido de que por que cristãos se perguntam, mas e por que o Espírito Santo não fala comigo? Não é que ele não fala, né? Ele tá no telefone falando, o secador tá ligado, cara, desliga o secador, entende? Sim, e eu acho importante a gente também entender as formas que o Espírito Santo fala, né? A gente, às vezes... a gente caça essa voz audível, essa coisa que vem do interior. A gente cria uma forma. É uma forma, né? Exatamente. Isso é um perigo, é um problema. Sim, porque é como limitar o Espírito Santo dentro de uma caixinha que eu mesmo criei. Não, tu tem que falar comigo assim, porque se tu falar de qualquer outra forma, seja através de uma pessoa, através da palavra de Deus, não é assim que eu pensava, entendeu? E a gente não pode limitar. O Espírito Santo, ele pode falar tanto... do momento de silêncio, como através da palavra. Quantas vezes eu já tive experiências de o Espírito Santo falar através de uma outra pessoa, sabe? De vir falar coisas assim que a gente não entende, né? É muito engraçado que às vezes quando Deus quer falar alguma coisa comigo, ele dá um sonho pra Alessandra, né? Que é minha esposa, né? E eu fico pensando assim, nossa, né? Que loucura, podia dar pra mim. Mas ele dá o sonho pra Alessandra. E muitas vezes ela passa alguns dias sem me contar aquele sonho. E depois, me esqueci de falar e falou isso, sabe? E eu digo, meu Deus, eu esperando uma resposta. A profeta, que profetiza é essa, tio? Mas, com delay, tem delay. Sim, delay. Um delay ali, né? E é muito engraçado, porque Deus, o Espírito Santo, ele fala de várias formas, né? Sim. E a grande questão é a gente estar sensível e estar atento, né? E eu acho que é justamente isso, aquietando nossa alma, tirando os barulhos, né? Sim. Hoje eu acho que o que faz mais barulho é as redes sociais, sabe? Que cada vez está mais entulhada de informações, muita informação irrelevante. Claro, tem muitas coisas relevantes, não podemos ser hipócrita com isso, né?
mas hoje ele tá entulhado de coisas para que tu fique horas, e querendo ou não, quando a gente fica todo esse tempo, a gente fica absorvendo, fica enchendo a nossa cabeça, os nossos ouvidos de barulho. E muitas vezes hoje a gente não escuta o Espírito Santo, Deus falar com nós, porque os nossos ouvidos tá igual tá com um secador ligado, sabe? E não estamos escutando. Sim. Eu acredito que a gente faz parte de uma geração que não está acostumada a parar, né? A gente não para, basicamente não para. E quando a gente para, o celular tá ligado, a TV tá ligada, né? Hoje em dia a gente é a geração das telas, né? 3 telas, 4 telas. Às vezes o cara tá mexendo no notebook, tem o celular, tem a TV, às vezes tem um tablet no meio, sei lá. Quando não é isso, é o micro-ondas apitando. Não presta atenção em nada. E não consegue prestar atenção em nada. E eu vejo isso muito em mim, assim, porque eu sou alguém que tem dificuldade de me concentrar, né? Tenho dificuldade de parar, assim. E um exercício que eu tenho feito, tenho buscado fazer, é sempre que eu começo a orar, eu já peço, Deus, agora aquieta a minha alma e conecta a minha mente com a tua, os meus pensamentos com os teus, né? Porque senão eu começo a orar, começo a ler a Bíblia e começo a pensar em cada coisa, vem um negócio que eu nem estava lembrando na hora e tal, e isso começa a atacar o cara nesse momento, assim, né? Atacar. E eu lembro de algo também que a Bíblia chega a descrever a voz de Deus como a voz de muitas águas, né? Então, ao mesmo tempo que eu creio que às vezes a gente não consegue escutar a voz de Deus pelo fato de que existem muitas outras vozes que nos atrapalham nesse sentido, eu também entendo que quanto mais perto a gente chega de Deus e mais perto a gente chega para ouvir essa voz de muitas águas, é que nem a gente chega perto de uma cachoeira, né? Quando a gente tem muitas vozes, a gente não consegue ouvir aquela que é importante muitas vezes. Mas quando a gente está perto de uma cachoeira, sei lá, a gente já foi, sei lá em Gramado, tem a Cascata do Caracol, né? Quem não for gaúcho, que estiver ouvindo isso aqui, nunca vai saber o que é. Mas a gente chega lá... Dá um Google. E aí, quando a gente começa a chegar perto, quanto mais perto a gente chega, menos a gente consegue ouvir aquilo que está ao redor. Então eu acredito que a recíproca é verdadeira, né? Ao mesmo tempo que quando tem muitas vozes a gente não consegue às vezes ouvir aquela que é a mais importante, quando a gente começa a se colocar bem perto daquela voz que é importante, a voz de muitas águas, ela por si começa a sucumbir às outras vozes e permitir que a gente consiga ouvir com mais clareza essa voz que é a voz de muitas águas, né? Interessante, isso é importante. Acho que essa intimidade, né, com Deus é importante. E eu não sei como é que é, até quero escutar de vocês, né? Não quero até me passar para frente do assunto, mas o dom de línguas, né? Quando nós temos momentos ali em oração, falando em línguas, não sei vocês, mas parece que foge tudo aquilo que a gente às vezes lendo a Bíblia, orando, vem 1500 coisas na cabeça. Quando estou em momentos como esse, parece que tudo some da minha cabeça, sabe? E parece que só fica aquelas palavras que saem da minha boca e conectado com Deus, sabe? Não sei se vocês têm essa experiência também, mas eu vejo que nesse momento é como uma estratégia, sabe? Quando eu vejo que eu tô muito com a cabeça muito avoada, assim, sabe? Quando eu não tô conseguindo me concentrar, mesmo fazendo o máximo de força, eu tiro um momento para orar em línguas, que parece que tudo aquilo que tava me perturbando parece que sai e eu consigo me concentrar um pouco mais, né? Aqueles, obviamente, que tem o dom de línguas, eu vejo como uma boa estratégia para aquietar um pouco a alma, sabe? E escutar um pouco mais aquilo que Deus quer falar. Isso eu acho uma questão bem pessoal, porque a música às vezes ajuda, né? Algumas pessoas, por exemplo, se eu quero ter um momento de oração e tal, eu gosto de começar adorando, cantando, me ajuda também isso a concentrar. Alguns colocam música no celular, enfim. Cada um usa uma estratégia, né, para se concentrar. Mas eu acho também uma outra coisa importante no dia a dia, não só falando desse momento específico de oração que a gente tira, mas a nossa vida ela é uma vida muito corrida mesmo, né? E eu penso que o que o Senhor espera de nós é que no meio dessa turbulência toda, a gente consiga aqui dentro aquietar-se e ouvir a voz dele. Eu creio que a gente pode estar no meio da turbulência, né? Tu tá lá no teu dia correndo, trabalhando, cada um na sua, não sei o quê, e uma correria, mas tu consegue conectar o teu coração a Deus, consegue conectar o teu espírito a Deus e ouvir Deus. Por isso que eu falo da questão de forma. A gente não pode criar uma forma por espírito, porque às vezes tu tá no meio do teu dia a dia, alguém vai te dar uma palavra e a pessoa não pode até não ser cristã. Mas Deus usa todo mundo, ele usa o que ele quiser, cara. Cara, Deus usa o diabo para cumprir os propósitos dele, cara. Entende? Então, tipo assim, Deus usa quem ele quiser para cumprir os propósitos dele. Então, eu penso assim, como é importante a gente ter essa comunhão com Deus,
para que no dia a dia a gente possa, no meio da turbulência, porque não adianta, né? Eu escuto, eu tenho meus amigos ontem falando, alguns amigos falando assim, cara, eu tô tão assim, ó, que legal, eu queria largar tudo, parar de trabalhar, viver do evangelho, só fazendo cruzada, retiro e não sei mais o que, e avalanche. Isso ia ser legal, né, cara? Mas não tem como, cara, e não é o propósito de Deus esse, né, cara? Senão a gente vai viver num gueto evangélico e a galera do teu trabalho, eles precisam ouvir, eles precisam conhecer alguém que vive com Cristo, né? Sim. Então, eu vejo como isso também é importante, a gente viver no dia a dia mais essa quietude de alma, né? O ouvir a Deus, o ter comunhão com Deus, conseguir aliar na nossa correria do dia a dia, né? Eu acho que isso é muito importante, né? Agora, assim, a gente fala, por exemplo, sobre batismo com o Espírito Santo. João Batista já dizia isso, né? Eu batizo com água, vem aquele maior do que eu que batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. Então, há ali, biblicamente falando, uma experiência, né, com o batismo no Espírito Santo. A gente vê também depois que o próprio Senhor Jesus disse, permaneça na cidade até que do alto sejais revestidos de poder, né? E ele fala, né, que vem o Espírito Santo e tal, a promessa do Espírito. A gente vê depois os próprios discípulos, quando iam evangelizando nas cidades, os novos convertidos, eles enviavam alguém sempre lá para ministrar o Espírito Santo, e eles recebiam. Ou seja, biblicamente falando, penso eu, né? Quero ouvir vocês, mas penso eu que é inegável que existe uma experiência, né? Pedro tá lá falando, Cornélio, familiar, daqui a pouco, pum, cai o Espírito Santo. Os caras começam a falar em língua profetizada, orar a Deus, não sei o quê. Então, aí Pedro chega a dizer o seguinte, bom, como é que nós não vamos batizar na água quem já recebeu o Espírito Santo, assim como nós, né? Então, fica bem evidente que existe uma experiência com o Espírito Santo. E o que vocês diriam, assim, para as pessoas, o que é necessário para receber essa experiência, esse revestimento, né, esse batismo no Espírito? Presta atenção em mim aqui, ó. Presta atenção no que eu vou falar agora. Ó. 3 palavras: busca, paixão e expectativa. Não, mas eu tô brincando aqui, né? Todo mundo sabe. Respondi a pergunta. Todo mundo sabe o que eu tô falando. Cara, busca, paixão e expectativa. Deu. Próxima pergunta. Mas brincando aqui, eu acho que é muito interessante a gente olhar para Atos, né? Atos 2 ali, o dia de Pentecostes, né? Como esse momento, esse ambiente, essa atmosfera em que eles se reuniram num só lugar, né? Todos com a mesma intenção de coração, todos buscando pela mesma coisa, clamando pela mesma coisa, orando pela mesma coisa, em unidade de espírito, se esforçando também para que isso aconteça, né? E colocando muita expectativa mesmo, muito desejo de que o Senhor viesse, de que aquela promessa que havia sido declarada lá em Joel, né, se cumprisse, e que o Espírito viesse, aquilo que o próprio Senhor Jesus disse, né, que enviaria o seu Espírito, e isso está disponível para nós, né? O pastor Paulo mesmo falava ontem sobre nós vivermos no tempo da dispensação do Espírito, né? Então, eu acho que isso é importante, a gente ter essa consciência de que, em primeiro lugar, ele está disponível para nós. Isso é importante. Porque na Velha Aliança, no Antigo Testamento, né, nem todos tinham o Espírito Santo disponível para si. Mas hoje nós temos o Espírito Santo disponível para todos nós. Todos nós podemos ter ele habitando em nós através da salvação. E todos nós também podemos ser alvo dessa experiência com Deus que nos dá isso que nós chamamos, né, de batismo com o Espírito Santo, e que nos capacita para vivermos aquilo que Deus tem preparado para nós. Então, acho que despertar para isso é importante, entender que essa experiência ela existe, ela é real, que ela está disponível para nós, e colocar o nosso desejo nisso, a nossa fome nisso, colocar paixão nisso, buscando a Deus, para que Ele possa, então, encontrar em nós esse desejo, essa fome, e poder derramar isso sobre nós, né? Exatamente. E eu acho que quando a gente tem tamanha experiência, né, é um divisor de águas, né? Eu acho que todos nós temos experiências quando tivemos esse batismo, essa experiência mais forte com o Espírito Santo, e foi algo que mudou, né? Mudou porque a gente experimentou, né? Não é só ouviu falar, né? Não é simplesmente leu na palavra de Deus falando que nós temos, mas não, eu experimentei, né? E aquilo não é algo que também só acontece em um momento, né? Mas algo que vai se intensificando mediante a nossa caminhada, né? Eu me lembro a primeira vez que ele estava pedindo para o Senhor, Senhor, me dê algo novo, me batiza, né? Num culto de jovens, né? E eu me lembro que eu orava bem assim, Senhor, me presenteia com isso, me presenteia.
E naquela noite o Senhor me presenteou. Mas eu também me lembro de uma outra experiência muito forte que eu tive com o Espírito Santo, que eu pude ver que era algo que não era de um momento, mas algo que Deus ia só intensificando ainda mais na nossa vida mediante a nossa busca e a nossa constante relacionamento com Ele, que foi uma vez em casa, né? Não foi nem na igreja. Quando a gente tava lá nos jovens, né? A gente tinha um costume de os sábados de manhã, meio de madrugada, umas 6 horas da manhã, se reunir aqui na igreja para orar, né? E estamos fazendo isso de novo. Olha aí. Olha aí. E a gente... tô só esperando o convite, então. Sim. Exatamente. No grupo, né? Isso aí, exatamente. E aí eu me lembro que eu vim, né? Eu orei naquele dia de manhã, a gente veio, se reuniu, foi maravilhoso. E eu fui para casa. E aí em casa, né? Eu ainda nem era casado, eu só tava namorando com a Alessandra. A gente foi assistir um filme na sala. E a Alessandra acabou pegando no sono. O filme não era tão então, não era tão bom. Mas eu me lembro que eu tava sendo... Se ela for que nem a Vanessa dorme antes do versão brasileira. E eu me lembro que eu tava ainda bastante tocado com aquilo que tinha acontecido de manhã. E alguma coisa tava me dizendo pra mim ir pro quarto orar, né? E eu, lá na sala, tava dormindo, não tava prestando também atenção no filme. Realmente o filme não era bom, nem me lembro que filme era. E eu fui pro quarto orar. Eu me lembro que coloquei de joelho e foi, assim, uma experiência que ficou marcada muito forte na minha vida, sabe? E são esses momentos que a gente tem essa experiência mais forte com o Espírito Santo que vai nos libertando e vai nos guiando para uma vida ainda mais de intimidade com Ele, sabe? E como a gente fala, né? Deus, Ele é uma fonte inesgotável, sabe? Aquilo que nós experimentamos no Avalanche, Deus, Ele tem algo ainda maior pra gente experimentar amanhã. E muitas vezes não vai ser em avalanches, vai ser no nosso cotidiano. Mas tudo, Ele vem mediante a nossa busca, sabe? Mediante, como o Henrique falou, né? Citando que o pastor Felipe sempre fala muito, que é paixão, busca e expectativa. E isso não tem que ser só, fui batizado, recebi aquilo, agora parei. Não, aquilo tem que intensificar. Porque a medida do Espírito Santo também vai ser intensificada nas nossas vidas, né? Sim. Antes da gente avançar, só acho que a gente poderia falar assim, né? Acho que é importante buscar com intencionalmente isso, né? Buscar isso com intencionalidade. Senhor, né? Vem, me batiza com o teu Espírito, clamar por isso, acho que é importante. Em segundo lugar, permanecer nisso, né? Porque algumas pessoas oram, sei lá, por um dia, às vezes, até como o próprio pastor falou, né? São batizados no Espírito antes de ser batizados nas águas. Isso acontece, a gente tem testemunhos e tal. Mas às vezes pode demorar 1 ano, pode demorar 2, 5 anos. Isso. A gente não tem, né? E graças a Deus, né? A gente não coloca Deus nessa caixinha. Então, isso pode demorar. Então, permaneçam buscando isso. E eu acho que sempre mantenham a expectativa e a fé de que Deus não somente pode fazer isso, como Ele deseja fazer isso, né? Derramar o seu Espírito sobre nós, nos dar essa experiência, nos fortalecer na fé. Então, acho que isso é importante. Sim. Eu penso assim que as pessoas, claro, têm que ter essa busca, e essa busca tem a ver, busca, paixão, expectativa, ela tem a ver com um coração terno para com Deus. Eu penso isso, né? Que é ter um coração assim doce para Deus, sabe? Aquele coração que deseja ao Senhor, independente da forma, independente de como que vai ser, mas assim, Deus, eu te desejo. Por que eu falo isso? Porque tem muita gente, eu já entro na próxima pergunta, muita gente que tem dúvidas a respeito se foi batizado com o Espírito Santo ou não, qual que é a evidência ou não. E aí, uma vez que, sei lá, não fala em línguas, ela fica até chateada com Deus. Tipo, pô, Deus, eu fiquei 1 ano pedindo, fiquei 1 ano orando, e tipo assim, por que não aconteceu? Por que eu não... e tal. E na verdade, tudo isso acaba se tornando mais empecilhos até do que libera essa pessoa para receber algo de Deus. Primeiro, perguntar para vocês... quais evidências do batismo com o Espírito Santo e se as pessoas elas devem desanimar ou não e como não desanimar uma vez que daqui a pouco, sei lá, não recebeu línguas ainda, né? Então, assim, deve desanimar? Não. Se não, como que ela não desanima diante disso, né? Como é que vocês veem isso? Eu acho que... Assunto polêmico, né? Polêmico. Eu acho que a gente pode partir da premissa de que a evidência do batismo nem sempre, nem todas as vezes as pessoas que são batizadas com o Espírito Santo
passam a partir daquele momento a falar em línguas, né? Acho que isso é importante, porque como a gente acaba vinculando muito uma coisa com a outra, o fato da pessoa ter essa experiência acreditando nisso pode gerar desânimo, porque às vezes ela acredita que com certeza, ao ser batizada com o Espírito Santo, ela já vai sair falando em línguas naquele momento, e por ter essa convicção, e se isso não acontece, a pessoa pode desanimar, né? Então, acho que isso é importante lembrar disso. Eu acho que é importante também entender que Deus trabalha conosco através de processos, né? As coisas não acontecem sempre num instante, de uma hora para outra. Na realidade, na grande maioria das vezes, as coisas acontecem através de um processo. Então, Deus vai fazendo essa obra em nós, por mais que exista uma experiência que acontece num dia, que acontece em um momento, que é marcante, que a gente nunca mais vai esquecer, e é importante que seja assim, né? Para que a gente possa sempre nos lembrar daquilo, mas eu acredito que entender que Deus trabalha conosco através de processos, né? Então as coisas elas vão acontecendo, né? Os frutos vão sendo gerados através desses processos, né? O pastor falou sobre evidências, né? Acho que os frutos do Espírito são evidências daquelas pessoas que foram cheias do Espírito Santo, então elas começam a frutificar, né? O Rodrigo citou Gálatas antes, né? Que fala sobre amor, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Então essas coisas começam a ser geradas dentro dessas pessoas que são batizadas com o Espírito Santo, e por mais que às vezes sejam coisas sutis, né? Quando a gente começa a parar, talvez até a nos aquietar para poder perceber aquilo que Deus tem feito, e a gente começa a perceber essas coisas, a gente começa a ver, talvez eu ainda não fale em línguas, mas olha como isso foi gerado na minha vida, olha como amor foi gerado na minha vida, olha como mansidão foi gerada na minha vida. Então acho que isso é importante, né? Eu acho que a questão, até tu falou de não desanimar, né? Eu vejo em algumas pessoas, já até conversei e atendi alguns adolescentes, né? Todo mundo foi batizado, eu ainda não fui. Eu acho que o desanimar tá muito justamente... Mas o cara tá no meio, todo mundo recebeu, só eu que fiquei de fora. E eu acho que justamente esse desânimo está muito atrelado ao outro. A gente basear a nossa vida perante o nosso irmão que está no nosso lado. Porque ele tem e eu não tenho. Acho que se tu tiver esse pensamento vai ser muito difícil, até mesmo o Espírito Santo poder te tocar de uma forma. Eu falo difícil, mas não impossível, ele pode tocar, né? A gente não quer limitar aqui de forma nenhuma o Espírito Santo, ele faz o que ele quiser e no tempo que ele quiser. Mas eu vejo muito esse desânimo, sabe, como querer uma competição, sabe, um título. Às vezes a gente também vê, né? Não, eu já fui batizado. A primeira coisa que a gente tem que entender, que foi o que a gente falou no começo, todos nós temos o Espírito Santo, mediante a nossa fé em Cristo Jesus. Esse, como eu falei no começo, esse algo a mais, essa experiência ainda mais forte com o Espírito Santo, vai vir com o tempo. Como o Henrique falou, uns vai com um pouco mais tempo, outros um pouco menos, entendeu? Algumas pessoas com um pouco mais de busca, outras pessoas nem tanto. Só que precisamos entender que o Espírito Santo está disponível para todo mundo. Sim. E que todos nós que cremos em Jesus temos o Espírito Santo. E que cabe a nós buscar e parar de se comparar, talvez, ao nosso irmão. Gostei muito que o Henrique falou, que às vezes também a gente associa, né, o batismo, essa experiência mais forte com o Espírito Santo, associa a um dom do Espírito, que é o falar em línguas. Eu me lembro que quando eu tive essa primeira experiência forte com o Espírito Santo, eu não falei em línguas, né? E esse dom que Deus me deu foi em outro momento, né? Então, acho que também a gente não pode atrelar uma coisa a outra. É óbvio que a grande maioria que a gente vê de alguns relatos são duas coisas associadas, né? Sim, não, até biblicamente, né? A gente vê Atos 2, tem ali sempre duas coisas ali a gente vê, né? O falar em línguas, profetizar e em alguns momentos engrandeciam a Deus, né? Então a gente vê essas três coisas. A gente vê em manifestações também do Velho Testamento, né? Por exemplo, quando Saul persegue Davi, ele está entre os profetas, né? E ele passa a profetizar. Alguns teólogos pentecostais, é claro, vão dizer que aquele profetizar era falar em línguas, que eles já estavam ali falando em línguas. Se é ou não, particularmente, eu não estudei a fundo para dizer que sim ou que não. Agora, a gente sempre vê, por exemplo, quando em Cornélio aconteceu a mesma coisa, né? A gente vê ali Paulo ali em Éfeso também. Então, e eu penso que esse falar em línguas tem a ver, é uma opinião minha, tá? Lendo a palavra, uma forma como eu percebo a ação assim do Espírito, é que me parece que de alguma forma Deus está mostrando no coletivo que Ele está ali, que Ele está agindo. Por exemplo, se tu tá no meio de uma reunião,
vem um mover de Deus, tem algo ali acontecendo e tal, mas daí daqui a pouco até uma pessoa mais de fora, assim, não é tanto para quem tá ali dentro, mas de fora, vê pessoas falando em línguas, vê pessoas caindo, tocadas, aquilo ali para ela é um sinal, Deus está aqui. Entendeu? Cara, o que é isso? Né? Tem alguma coisa acontecendo, Deus está aqui. Então me parece que é uma forma como que Deus dizendo assim, eu tô aqui, eu tô movendo, né? É um sinal ali. E aí Paulo fala desse sinal, né? De línguas aos incrédulos e tal. Então eu penso mais nesse sentido, mas Jesus diz, né? Recebereis poder, né? Então alguns também vão afirmar que a grande evidência é poder. Por causa dessa frutificação. Eu começo a frutificar porque eu recebi poder para frutificar. Agora eu não sou mais irado, né? Eu consigo de alguma forma ser trabalhado na ira. Não é que o cristão nunca mais vai se irar, né? Não é que, enfim, mas tipo assim, ele mudou, já não é mais aquele cara que vive irado, né? Ele já, o fruto tá vindo para fora porque recebeu poder para isso, né? Então, Dunamis. Assim, o Dunamis, poder do Espírito. Então eu acho que isso é importante para a galera não desanimar, né? Permanecer assim e aí entra um ponto, né? Tem alguns adolescentes e jovens, né, eu vou falar especificamente aqui porque são líderes de adolescentes, que gostam mais desses assuntos teológicos, né? E esses assuntos são assuntos difíceis. Sim. Porque as pessoas, eles têm que dizer assim, cara, o que tu é? Tu é arminiano ou tu é calvinista? Tu é pré-tribulacionista, pós-tribulacionista. Entendeu? Então, tipo assim, tu é pentecostal, reformado, carismático... Como é que é reformado? Como é que é reformado? Pentecostal reformado. Pentecostal reformado. O que tu é? As pessoas querem porque querem definir a gente em alguma coisa, né? Porque daí pegar algum tipo de pressuposto e aí começar a discutir com a gente alguma coisa, né? E na verdade, assim, ó, seria muito mais simples, na minha opinião, dizer, eu sou, sei lá, que nem o pastor diz, nós somos pentecostais equilibrados. Amém, somos pentecostais equilibrados. Mas assim, seria muito mais fácil a gente pegar e deixar um rótulo. Eu sou isso, eu sou aquilo, aquilo outro. Mas às vezes os assuntos são um pouco mais complexos, né? E aí entra a nossa comunhão com Deus. Sim. Né? Eu sou muito mais da nossa experiência, da nossa vivência. Por exemplo, a gente citou aqui a questão da consciência, né? Mas daí tem um detalhe, Bill Johnson fala uma coisa. Tá, a tua consciência ela te ajuda em uma situação que é a seguinte, ó. Isso aqui é certo, isso aqui é errado. Aí a tua consciência vai te dizer, cara, tu sabe, isso aqui é errado, isso aqui é errado, cara, isso aqui é errado. Então assim, a tua consciência está te mostrando, isso aqui é certo. Mas e quando tu tem duas opções e uma é certa e a outra também é certa? Como é que tu vai fazer para escolher daí? As duas são certas, as duas são legais, as duas são morais. Moralmente. Nenhuma delas tu tá quebrando, mas tu tá diante de duas opções. Senhor, qual que eu escolho agora? Então, aí eu acho que a voz do Espírito se torna mais profundo do que a voz da tua consciência. Porque, tipo, como é que tu vai fazer daí? Tu vai ter que aprender a aquietar a alma para poder ouvir a voz do Espírito, né? Então, assim, o que eu tô querendo dizer? Que nesse assunto, principalmente do Espírito Santo, cara, a gente precisa de muita Bíblia, mas a gente precisa também de muita sensibilidade, oração, comunhão, né? É a voz de muitas águas, é ouvir a voz. E isso é um exercício, né? Por que eu digo que é um exercício? Daqui a pouco, sei lá, tu sentiu que o fulano ali tem um problema em tal área. Achei que o Espírito Santo está me falando. Pergunta. E aí, cara, se estou sentindo tal coisa, faz sentido? Não. Bom, então já sei que isso aqui não é o Espírito Santo. Para não dar uma profetada, né? Mas é que tem gente que acha que isso é pecado. Tu entende? Que tipo assim, não, como? Tu é profeta? Então tu é um falso profeta. Não, a pessoa só está tentando aprender a ouvir a voz do Espírito. Claro. É diferente. Claro, não tem que chegar afirmando, né? É isso, ele tem que chegar perguntando. Provar, a Bíblia não diz que nós devemos provar os Espíritos, então a gente pode provar, aprender a provar. Cara, isso aqui faz sentido? Não. Então, cara, tu me desculpa, era a minha alma, achei que era o Espírito, é a minha alma. Pelo menos eu aprendi uma coisa, o que é a voz da minha alma. Sabe? Até pela oração, por exemplo, de cura até mesmo, né? Exato. E quando é curado e quando não é curado. E eu acho que o nosso papel é persista, né? Persista orando, persista buscando, né? E eu acho que Deus, ele nos honra também quando a gente tem essa sede de não, eu quero ser guiado por ti, Senhor, sabe? E mesmo quando às vezes eu erro, Senhor, eu venho diante de ti, Senhor, me dá mais sabedoria, sensibilidade à tua voz, para me saber o caminho, para me saber aquilo que o Senhor quer falar, entendeu? Porque assim como tu erra,
tu pode estar acertando e transformando uma vida de uma pessoa, né? Mas eu acho que, não, errei uma vez, não é pra mim, esse dom aqui não é. Vamos pro próximo aí, né? E eu acho que esse é o grande problema, por tantas vezes até a gente não vê algumas coisas até dentro da igreja, né? Pessoas buscando dons, né? Profecia até mesmo, né? A gente não vê pessoas assim querendo, não, o Senhor me dá esse dom, me direciona, porque muitas vezes erramos uma vez, erramos duas. Então, acho que esse cuidado é super importante, mas também entender que se, não deu certo, essa profecia não era, eu escutei talvez a minha alma, não o espírito, não desiste, persiste, sabe? Porque Deus, ele quer estar nos usando. Os dons não ficaram para o passado, ele continua sendo presente, né? E Deus, ele quer operar através de nós. Mas a gente tem que estar buscando, a gente tem que estar sensível a ele, né? Sim. E eu acho que é muito importante a gente buscar permanentemente conhecermos a Deus, né? Acho que isso é muito importante. Quanto mais eu conheço a Deus, mais facilidade eu vou ter de discernir se aquilo que eu estou ouvindo vem de Deus, né? Porque quanto mais eu conheço a fonte, mais eu sei se aquela água que veio daquela fonte, né? Se eu conheço o pastor Felipe e eu tenho contato com ele, eu tenho um vínculo com ele, eu ando em comunhão com ele, quando alguém me disser que o pastor Felipe disse alguma coisa, eu vou ter mais facilidade de poder discernir se ele realmente disse aquilo ou se talvez ele não tenha dito dessa forma, porque eu conheço ele, eu sei aquilo que ele falaria, eu sei aquilo que ele não falaria, né? Eu acho que quanto mais a gente conhece a Deus, mais facilidade a gente vai ter de ouvir a voz de Deus e de compreender, eu digo assim, materialmente, né, no sentido, na essência daquilo que a gente está ouvindo, que a gente está entendendo, se vem de Deus ou não. Aquele negócio, né? Se alguém me liga de um número desconhecido e eu não sei quem é, eu não sei quem é. Eu não conheço a voz, né? Não posso discernir. Agora, se a Alessandra, minha esposa aqui, né, não é a mesma nome. É o mesmo nome. É a mesma pessoa, me liga, pode ser o número que for. Quando ela falar alô, eu vou saber que é ela, porque eu tenho intimidade com ela e eu conheço a voz dela, né? E eu sei aquilo que pode vir. Então, eu acredito que quanto mais a gente conhece a Deus, mais facilidade a gente vai ter para discernir se aquilo que a gente está ouvindo vem dele. Seja pela essência daquilo que a gente está ouvindo, como também por conhecer a voz de Deus, a forma como ele tem falado, a peculiaridade, né, de como ele se manifesta para nós, né? É a história do, acho que é o Dizascope que fala, né? A história da nota falsificada, né? Sim. Se a gente for tentar ficar estudando todas as notas falsificadas, a gente vai ficar... Né? Não tem como. Mais fácil é tu estudar o original. Estuda o original, que depois tu vai reconhecer o que está errado, né? Então é a mesma coisa. É estar próximo a Deus, é ter comunhão com Deus. O que eu penso também é que a galera quer muito fórmula. Fórmula pronta. Pastor, diz aí. Me dá 3 passos para você batizar com o Espírito Santo. Sim. Tá, posso até te dar alguma dica, alguma coisa, mas tipo assim, cara, o Espírito Santo, ele não é uma ciência exata, não é matemática, não é estatística, né? Ele trabalha, que nem o Rodrigo disse, como ele quiser, do jeito que ele quiser. Então, tipo assim, cada vez mais eu percebo que a parte de Deus, cara, parte do céu, assim, eu tava refletindo sobre a avalanche, né? Tudo que aconteceu, assim, tentando assimilar tudo que foi acontecendo. E ficou muito claro para mim assim que o Avalanche ele nasceu no céu. A própria data, né? Quem é que marcou aquela data? Não fui eu, não fomos nós. Foi Deus que marcou a data, cara. Porque eu vi pessoas ali que chegaram, até uma senhora que disse, né? Que foi atendida depois, ela falou uma coisa. Eu sempre vim na igreja, mas eu nunca tive coragem de ir lá na frente, de falar com alguém. Não sei porquê, mas hoje eu estava lá na frente. Glória então a Deus. Eu disse para ela, mas o Senhor sabia o quê? Ele marcou essa data na agenda. Então, cada vez mais eu percebo uma coisa, que a gente não tem muita ingerência, cara. É tipo assim, é Deus que faz, cara. Então, tipo assim, eu posso até dar alguma dica de como receber, mas a verdade é o seguinte, cara, vai pro teu quarto, vai orar, pega a tua Bíblia, entende? E espera Deus vir. Vai buscando até que ele venha. Se levar 1 ano, se levar 10, se levar 15, se levar 20, não importa. Até porque, esse é um outro detalhe, talvez o que mais seja importante diante de Deus seja o processo e não tanto o resultado. Seja aquele tempo, tu passou 15 anos buscando a Deus, você bateu com o Espírito Santo. O que aqueles 15 anos produziram na tua vida? Geraram, né? E isso que tu falou, né? É até um pouco complicado a gente ficar falando, né, sobre a questão da busca, porque é algo que a gente fala tanto, né? As pessoas, e justamente as pessoas às vezes vêm e escutam podcast porque acham que vai ter algo assim, não, vai ter um passo a passo, tá com o papel e a caneta para anotar o passo a passo. E eu entendo isso das pessoas porque hoje a gente vê
O mundo lá fora, as pessoas, tudo, cara, tudo tem fórmulas. Arrasta pra cima que eu vou te ensinar a fórmula que tu vai ficar milionário, a fórmula que tu vai ser feliz de verdade. Então, hoje a gente vem do mundo de fórmulas, né? E cada um quer vender a sua, né? Então, a gente acaba, infelizmente, trazendo isso pro cristianismo, né? Uma fórmula de fazer isso. Mas como tu mesmo falou, não existe uma fórmula. Existe uma busca, algo que Deus espera de nós. Né? Deus não está pedindo que tu faça isso ou aquilo. Ele só pede uma coisa. Primeiramente, busque Ele. Acima de todas as coisas. Busca Ele. E as outras coisas, né? É como coloca em primeiro lugar o reino de Deus. É isso que a gente tem que colocar em primeiro lugar. As outras preocupações, as outras coisas, Ele vai estar acrescentando, Ele vai estar cuidando. Só que quando a gente colocar Ele em primeiro lugar, a gente vai ser direcionado. Que eu acho que se Deus nos falasse a fórmula e a linha de chegada, né? A gente talvez ia desanimar. Mas quando a gente está junto com Ele, entendendo o processo, o tempo certo, a gente vê por que isso aconteceu nesse momento e não naquele momento. Eu tenho um exemplo muito, assim que eu já falei algumas vezes, né, que foi na minha família, quando eu não nasci num lar cristão, né, mas a gente foi para a igreja quando eu era bem novo, acabamos se afastando, a minha família inteira, quando eu tinha mais ou menos uns 12, 13 anos. E eu fiquei afastado, minha família toda, até mais ou menos meus 17, quando a gente retornou. E quando eu retornei e tal, Deus me resgatou e eu fui transformado e comecei a seguir nos caminhos dele, mas a minha família não. E eu segui nos caminhos do Senhor e tentava falar de Jesus para minha família, vocês têm que voltar e tudo mais. Mas eles não queriam muito saber, não queriam muito escutar e tal. Até já cheguei a entrar em debates com meu pai na época, tentando trazer eles para Jesus, mas via que mais perdia eles do que ganhava. Até que um dia eu entrei no meu quarto, depois de ter esse debate com meu pai, né? E eu falei... E aí eu senti, na verdade, Deus falando comigo, falando, eu só quero que tu ore. Só quero que tu ore. E eu comecei a orar pela minha família, pelo meu pai e pela minha mãe. E depois de 4 anos, eles retornaram. E por que demorou 4 anos, né? Depois eu entendi de Deus, porque quando passou esses 4 anos, não foi só meu pai e minha mãe que retornaram para o caminho do Senhor, mas foi meu irmão também, que tinha já se casado, já estava construindo sua família, mas era necessário esse tempo para que minha família toda retornasse, sabe? E isso foi uma forma clara que Deus mostrou que tem tempo para tudo. Eclesiastes 3 fala, né? Tempo de plantar, tempo de colher, há tempo para todas as coisas. A gente tem que entender isso. Só que a gente tem só um papel, que é buscar a Deus. E isso, gente, nós que somos cristãos, a gente vai escutar até Cristo voltar. A gente precisa buscar. E mais do que nunca nos dias de hoje, a gente tem que buscar e colocar Ele em primeiro lugar. Então, nunca vai ter uma receita mágica, faça isso, faça aquilo. Porque nós somos 3 pessoas que tivemos experiências diferentes com o Espírito Santo, com a vida com Deus. Cada um tem um testemunho. Deus agiu de formas diferentes nas nossas vidas. E como é que a gente vai falar, não, tu tem que fazer isso, se tu não tem a mesma vida que eu? Receita de bolo. Não dá certo nessa questão. Então a gente tem que buscar Deus. Tem uma receita, né? Que essa a gente tem que cumprir. E quando a gente cumprir, Deus vai mostrando os caminhos. Sim. E acho que é importante lembrar, nunca esquecer, né? Que é Deus que faz, né? É Deus que faz. O pastor falou sobre data, né? Marcar uma data. Eu tenho uma data, né? 30 de setembro de 2017, né? E foi uma avalanche, né? E por mais que... É bacana isso, por mais que eu lembre da mensagem até hoje, né? Em meio ao caos. Nunca mais vou esquecer. E que eu lembre de cada detalhe, de cada momento. E que tenha sido uma bênção. Viu, pastor? Foi uma bênção, a mensagem foi uma bênção. Mas o mais bacana foi que o que gerou tudo isso foi algo que Deus fez, né? Eu sinto assim que, cara, foi o dia que Deus escolheu. Aquilo que Ele queria fazer, né? Ele usou pessoas, Ele usou um evento, Ele usou tudo aquilo que estava acontecendo, mas era aquilo que Deus queria fazer, né? E eu acho que isso é importante. A gente tem que fazer a nossa parte, sim, é muito importante, mas nunca esquecendo que é Deus quem faz, né? Não é na força do nosso braço, não é quando a gente quer, não é quando a gente deseja, mas Deus faz. Quando a gente busca, quando a gente se coloca nessa posição, Deus faz isso. E acho que isso é bacana, porque tira um pouco um peso que eu sinto também que a gente tem carregado na nossa geração, né? Um peso de performance, né? De ser o melhor, de fazer melhor, de agir da melhor forma, de ter os melhores resultados. E a gente começa a trazer isso como um peso de performance mesmo. Aquele que tem a melhor performance é aquele que é o melhor.
Quando na realidade pouco tem a ver com a nossa capacidade, aquilo que a gente pode fazer, mas mais tem a ver com fazer a nossa parte, que é buscar Deus e permitir que Deus faça a parte dele, que Deus faça aquilo que ele quer, aquilo que ele deseja na realidade, né? Eu acho que isso é importante. Sim, isso é muito importante, assim, e eu até volta e meia falo uma coisa. O Senhor Jesus curou de maneiras tão diferentonas, né? Exato. E também quando ele chama os discípulos e envia eles, mesma coisa, ele diz agora vocês não vão levar dinheiro, vocês não vão levar sandália extra, não vão levar túnica, não vão levar isso, não vão levar aquilo, né? E de certa forma ele estava esticando eles ali, porque agora eles vão ter que viver pela fé, vocês vão ter que viver por aquilo que vocês creem em Deus, cremos, então agora vocês vão viver pela fé, né? E também de outra forma, o Senhor Jesus está dizendo, vocês vão depender do Espírito. Porque ele diz agora, expulsem demônios, ressuscitem mortos. Tá, mas e como é que faz, Jesus? Me dá aí a receita de bolo, né? Quando eu chegar na frente da pessoa, o cara tá lá morto, né? O que eu digo para ele? O que eu faço para ele? Aí, por exemplo, até as próprias histórias bíblicas. Tu pega um Elias da vida que sobe em cima do gurizinho 7 vezes, não sei quantas, não lembro agora, e tal, e faz oração assim, daqui a pouco o guri vem. Daqui a pouco Pedro tá diante de Dorcas, diz a Bíblia que ele se prostra, que ele ora e se vira para Dorcas e manda ela levantar, né? Então, tipo assim, mas foi diferente de Elias, né? E das duas formas funcionou. Ou seja, qual é o recado? Vocês têm que depender do Espírito. Não tem fórmula, cara. Porque a gente ia idolatrar isso. O pastor Abe Uber fala disso, né? Que até ele estava escrevendo o livro, né? A idolatria do método, algo assim. A gente idolatra métodos. Né? Então vem lá o método do grupo caseiro, vem o método não sei o quê. E aí a gente começa a idolatrar. E não é o método, né? É o Deus que opera. Às vezes ele pode dar um método para mas aquele método ali funcionou na cidade tal, na cidade do lado já não funciona, né? Então, tipo, nós precisamos depender do Espírito. Eu acho que esse é o recado que o Senhor Jesus está dando. Quando ele não curava da mesma forma, porque a gente achar que é aquilo, né? E também quando ele diz para os discípulos, ressuscitem mortos, faça isso assim, assado, mas não diz como fazer. Né? Então, tipo assim, depende do Espírito. Né? Em outro momento ele chega a dizer, quando vocês forem presos, não se preocupem com o que dizer, porque o Espírito do vosso Pai vos dará as palavras. Na hora. Então, tipo, até nisso, assim, não fiquem preparando sermão para falar na frente dos reis e não sei o quê. Confiem no Espírito. E ele vai guiar, ele vai dar para vocês o que dizer. É igual quando a gente vai, às vezes, ministrar, né? Eu me lembro que a minha primeira vez que eu fui ministrar nos adolescentes, preparei uma palavra e tinha 7 folhas. Pergunta quantas das folhas eu li dessa daí. Na hora lá, a gente fica nervoso, né? Primeira vez que eu ministrei e tal. Olha, se eu li umas 3 foi muita, mas Deus foi me dando as palavras, foi me dando aquilo que eu tinha escrito, né? Então ele foi me dando aquilo que ele queria falar, e muitas coisas não estavam, outras coisas estavam naquilo que eu escrevi, mas eu entendi muito nesse momento, sabe, que, cara, é muito o Espírito Santo, e quantas vezes a gente vai, né, ministrando lá nos adolescentes, vai com algo na cabeça e chega lá, Deus nos dá outra coisa. Ainda nunca aconteceu ele trocar o tema, né, mas mudar algumas coisas na ministração, né, ou lembrar de algumas coisas na hora. E a gente vê que não é nós que estamos fazendo. A gente só é um instrumento nas mãos dele. Ele que faz, né? Sim. Bacana também é quando nós temos pessoas, né, nas nossas vidas que nos ajudam nesse sentido, né? Eu nunca vou me esquecer aquela vez num retiro que teve de jovens enraizados, né? Que iam ter duas reuniões domingo de manhã. E a primeira era bem curta, né? A primeira domingo de manhã. E aí o pastor Felipe tá aqui, né, conosco. Ele falou, né? Prepara uma mensagem e tal, bem curtinha. Acho que assim, 10 minutos, pode ser, para ser rapidinho e tal. Eu lembro que falou com o Marcos também. E aí o Marcos, a gente conversava. Não, rapidinho, peguei ali pouquinha coisa. Deus o livre, né? Passar e tal. Não, tá. Fui prontinho. Aí comecei a falar, quando eu tava terminando já, eu olhei para ele assim, né? E pensei, pastor, ó. Era isso, não tem mais nada pra falar. E ele olha pra mim, sentado na cadeira, olha pra mim, bem sério, olha pra mim e faz assim, ó. E eu naquela hora, segue o baile, por dentro eu penso assim, ó, meu Deus, cara, o que eu vou dizer pra esses caras agora? E eu acho que isso é bacana, porque quando a gente tá nessa situação, né, de dependência, é aquele negócio assim, enquanto eu tô caminhando
né? E a água tá um côvado, né? Tá nos tornozelos, depois tá no joelho, depois tá na cintura. Eu tenho controle até ali, por mais, né, que Deus tá ali, que Deus tá se movendo, eu ainda, né, ainda tô caminhando, meus pés ainda estão no chão. Agora, né, quando o pastor olha pra ti, tu não tem mais mensagem, ele faz assim, ó. Aí aquele negócio, a água passa, começa a boiar, e aquele negócio, Senhor, me ajuda, porque alguma coisa, eu não posso ficar parado assim, né? Então alguma coisa tem que fluir. E eu acho que isso é bacana, né? Eu me lembrei quando tu falava das formas, eu me lembrei do... Olha o que eu vou falar, né? Me lembrei do Homem-Aranha, né? Do filme aquele primeiro lá do Peter Parker, quando ele vai lançar a teia, né? Ele começa a tentar... E o que ele começa a fazer? Ele muda a forma, né? Ele faz, sei lá, começa a fazer os gestos, assim, e vai mudando os gestos pra ver se ele conseguia lançar a teia. De alguma forma, ele ia ter que lançar a teia. E até que em determinado momento, por causa da forma, ele consegue. Quando na realidade com Deus é diferente, né? Não é simplesmente a gente acertar uma forma de fazer, mas é entender que nem o pastor falou, que nem o Rodrigo falou, uma hora vai ser de um jeito, outra hora vai ser de outro, para que a gente possa fazer isso, né? Permitir que a água passe e aí, Deus, dessa vez vai vir um bote, da outra vez, sei lá, vai vir uma lancha, né? E aí, tá mais legal. Outra vez é o remo ali e a gente tem que ir indo, né? Eu acho que isso é bacana. Sim. É isso aí, importante, mas a melhor parte da mensagem garanto que foi aquela. É sempre assim, né? Tô brincando. Mas assim, ó, a Bíblia fala que nós podemos entristecer o Espírito ou apagá-lo também, né? De que maneira que o cristão entristece o Espírito Santo? De que maneira que ele apaga o Espírito Santo? Como é que vocês veem isso? Eu acho que a primeira forma que a gente pode entristecer é tratar ele como algo banal. Né? Como tratar ele como o terceiro lugar lá, como eu dei o exemplo no começo, né? Que a gente se lembra do primeiro lugar, do segundo lugar, mas do terceiro a gente esquece, né? Acho que a primeira forma é a gente esquecer da existência, da presença dele, da importância dele. Ignorá-lo, exatamente. Acho que é a forma da gente entristecer e muitas vezes, né? A gente passa dias sem lembrar, sem orar, sem conversar com ele. Se nós cremos que o Espírito Santo é uma pessoa, a gente tem que ter relacionamento com ele. Assim como a gente tem com as pessoas que estão perto de nós, o Espírito Santo é uma pessoa, né? Eu gosto muito de uma evangelista, né, que muito conhecida, Catherine Kuhlman, né? E ela tinha um relacionamento assim que é admirável com o Espírito Santo, né? Que a gente tem que pegar exemplos como esse, como o Benny Hinn também, que também teve esse relacionamento mais próximo com o Espírito Santo através da Catherine Kuhlman, que pessoas que tinham esse relacionamento verdadeiro, sabe? Que o Espírito Santo, eu até tô relendo, na verdade, o livro até que o pastor citou ontem no culto, né? Que é Bom Dia Espírito Santo, do Benny Hinn. E fala da conversão do Benny Hinn, e justamente foi num culto da Catherine Kuhlman. E nesse culto e tal, que ele estava sendo tocado, teve um momento que parou tudo, né? Parou tudo, ficou um silêncio naquele mover no espírito, mas ficou um silêncio, e a Catherine Kuhlman começa a chorar, né? E ela fica chorando, e fica um silêncio naquele ambiente, naquela igreja em Toronto. E ela, depois de uns 2 minutos chorando, ela levanta a cabeça e dá um suspiro e fala: por favor, não entristeça o Espírito Santo. Ele é tudo o que eu mais tenho, tudo que eu não me lembro a frase que ela utilizou ali no livro, mas era tudo que eu tenho de mais valor. Ela cita isso, né? E eu fico pensando, né, como o pastor fala, uau, né? Imagina o tamanho da importância do Espírito Santo para que ela parasse um culto que já estava um mover do Espírito Santo, para ela dizer: não entristeça o Espírito Santo, ele é tudo que eu tenho de mais valor, sabe? E eu acho que é isso, sabe? A primeira coisa que eu creio, dentro de tantas coisas, pecado que a gente pode citar também, mas é a primeira coisa, eu acho que é tu deixar ele como de lado, sabe? Não entender a importância dele nas nossas vidas, né? Eu acho que isso entristece o Espírito Santo, e muitas vezes a gente tem que ser verdadeiro e pedir perdão para Deus por muitas vezes ignorar o Espírito Santo que ele colocou em nós, né? Sim. Eu acho que quando a gente compreende, né, o fato de que o Espírito Santo é uma pessoa, então a partir disso a gente consegue entender que ele tanto pode se entristecer como pode se alegrar, né? Tem sentimentos, né? Exato. E quando a gente compreende isso, então a gente passa a entender que a gente não pode mais viver de qualquer forma, né? Porque dependendo da forma como eu vivo, dependendo das coisas que eu faço, dependendo das coisas que eu penso, das coisas que eu tenho gerado em mim, muitas vezes,
eu posso tanto alegrar o espírito como também posso entristecê-lo, né? E isso é algo que eu tenho pensado muito, assim, né? Mais do que simplesmente ficar no 0 a 0, sabe? Mais do que simplesmente não, vou tentar viver certinho, não fazer nada de errado, para não deixar o Espírito Santo triste, para não deixar Deus triste. Eu acho que a gente precisa começar a querer viver para colocar sorrisos, alegrar o Espírito Santo, para colocar sorrisos no rosto de Deus, né? Eu tenho pensado muito sobre isso, assim, o quanto a nossa vida tem gerado alegria ao Espírito, né? A gente quando a gente vive de qualquer forma, sem a consciência do Espírito Santo, ignorando muitas vezes, ou então não dando o devido valor que ele tem nas nossas vidas, a gente gera esse entristecimento do Espírito Santo, né? Agora, quando a gente insere ele nas nossas vidas, quando a gente dá o devido valor, a devida importância para ele, quando a gente escuta a voz, quando a gente é guiado por ele, quando a gente se permite ser transformado, que os frutos sejam gerados em nós, então eu acredito que a gente começa a alegrar o Espírito, né? A fazer com que ele, como Deus disse aquela vez, né? Quando Jesus é batizado, né? Este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer, né? Então eu acho que essa deve ser a nossa oração nesses dias, né? Senhor, nós queremos ser, assim como Jesus, filhos teus, que podemos te alegrar, podemos te dar alegria com as nossas ações, com os nossos pensamentos, com aquilo que tem sido gerado em nós, né? Acho que o pecado é algo que entristece e pode muitas vezes até apagar o espírito em nós, né? Uhum. Sem dúvida, mas é isso aí, já estamos falando há mais de uma hora. Olha isso aí, passa rápido. Considerações finais e já com uma pergunta como que a gente pode então se manter cheio do espírito, né? E aí o recado final de vocês aí pra galera, pros adolescentes, para todo mundo aí também. Como manter cheio do Espírito Santo. Eu acho que é um compilado de tudo que a gente já falou, né? E é naquela receitinha que não é receita, que a gente tem que buscar um relacionamento, né? Uma pessoa, a gente só vai conseguir ter uma intimidade de uma pessoa se a gente se relacionar com ela. Pensa como, e devemos pensar, porque por que a gente fala que o Espírito Santo é uma pessoa? Porque ele tem sentimentos, ele fica feliz, ele fica triste, né? Ele é uma pessoa que habita dentro de nós. Ele fala, né? Ele fala, exatamente, características de uma pessoa. E nós temos que ter essa pessoa como nosso melhor amigo, né? Como nosso conselheiro, nosso auxiliador. A Bíblia usa diversas formas, dependendo da tradução, para descrever o Espírito Santo. E eu acho que a gente... eu estou repetindo o que a gente já falou, mas é só através da nossa busca. Para ser cheio, nós temos que buscar a Ele. E, principalmente, dar a devida importância. Eu acho que até esse recado que eu deixo, né, nesse podcast para vocês dê a importância ao Espírito Santo, sabe? A gente não pode apagar ele ou deixar ele de lado, nem que seja por um dia na nossa vida. É ele que nos direciona hoje, né? Deus está no céu, Jesus está ao lado do Pai, prestes a voltar, e hoje quem está aqui conosco e habita dentro de nós e que nos direciona nos caminhos certos é o Espírito Santo. Sim. Então, andar sem ele é como andar sem direção, na minha opinião. É como andar sem um rumo. É como dizer, eu vou viajar, mas eu não sei o rumo que eu vou seguir. Sim. Então, a possibilidade de dar errado é grande. Né? Então, ele é o nosso único caminho. Né? Amém. Eu acredito que para que a gente permaneça cheios, nós precisamos permanecer nos enchendo, né? Acho que essa é a questão. A gente tem Para se encher, você tem que se esvaziar, tem que dar lugar, né? Eu acho isso uma coisa interessante, porque nós precisamos nos expor a Deus. Né? Eu acho que porque quando a gente fala de ser cheio, né, a gente precisa lembrar que a gente precisa dar esse espaço. Por isso que a gente fala de oração, né, e de Bíblia. Não é receita, mas uma coisa duas coisas que tem que ter excepcionalmente, dentre várias, é oração e Bíblia, né? Não tem como não, né? Mas continua, eu te cortei. Não tem problema. O podcast é assim. Já faz algum tempo até, né, que o pastor tem falado sobre nós sermos uma geração que passa por uma hiperexposição da Bíblia, né? E acho que isso é importante mesmo. Mas eu acredito que essa é a questão, assim, para que a gente permaneça cheios, nós precisamos permanecer nos enchendo e permanecer nos esvaziando daquilo que não vem de Deus, né? Então acho que isso é importante, a gente deixar de lado aquilo que já não faz mais parte da nossa vida, que Deus não se agrada, que a gente entende que não faz mais parte dessa nova vida e que também acontece através de Deus, né? Não é na força do nosso braço, e permanecer buscando ser cheios, né, desse Deus, do Espírito Santo, a partir desse relacionamento com Ele, né? Eu tenho orado e crido, né, em algo que acho que é importante que a gente
ande na mesa, né? Acho que isso é importante, porque quando a gente se senta com outras pessoas que comungam da mesma fé, que creem no mesmo Senhor, que também possuem o Espírito Santo, Deus usa essas pessoas para falar conosco. Às vezes para alterar algo em nós, né? Às vezes para nos dar uma palavra que às vezes a gente está precisando, espiritualmente falando, seja para nos exortar ou então para nos impulsionar, né? Como o nosso pastor tantas vezes já fez, né? As duas coisas. Eu acho que é importante também que a gente habite na presença de Deus. Isso é importante, habite na presença, entendendo que a presença ela está disponível para nós, né? Como antes não era, hoje está disponível, não só para a gente acessar, mas sim para a gente habitar. A gente pode permanecer nesse lugar, expostos a Deus, como o pastor mesmo falou, sempre buscando conhecer a quem Jesus é. Acho que isso é importante. Como a gente tem falado aqui, né? Quando a gente conhece a Deus, quando a gente conhece o Espírito Santo, a gente começa a compreender, né, aquilo que Ele quer, aquilo que Ele deseja, como Ele fala, como Ele se move e fazer todas essas coisas até que Ele venha. Acho que isso é importante, né? O Senhor está preparando uma noiva, Ele está nos preparando, né? A boa obra que Ele começou, Ele vai terminar, Ele vai completar até o dia de Cristo Jesus e a gente não pode parar. Até que Ele venha, a gente precisa permanecer fazendo essas coisas, clamando por isso, buscando a Deus, porque Ele está vindo, né? E esse dia vai chegar e vai ser incrível, né? A gente cantava no Avalanche, Maranata, Maranata. Então eu acho que isso é muito importante. Assim, se eu pudesse deixar o meu último recado, seria esse. Acho que é isso. Amém. É isso aí, gurizada. Isso aí. E só deixando um convite aí, né? O pessoal, os adolescentes, né? Importante. Que estão nos assistindo. Fazer o jabá. Fazer o jabá. Que talvez não conhece aí. Todas as sextas-feiras, né? 20 horas nos reunimos aqui na Igreja da Parada 34 e todos os adolescentes são convidados para estar juntos, estar conhecendo e buscando mais de Deus juntos. Lembrando, adolescentes ali de 12 até 18 anos, né? São todos muito bem-vindos, né? Avenida Senador Salgado Filho, 1650, é isso? Aí, 1650, ao lado do Big. Exato. E uma coisa também que eu preciso fazer, já vou aproveitar, né? Porque senão o pessoal lá das mídias vai brigar comigo, né? Que é, pessoal, se você é adolescente, você é pai de adolescente, quer saber mais do nosso trabalho, né? Siga-nos no Instagram, @ADLS, como o pastor Felipe falou no começo, EF Viamão. @ADLSF Viamão. Tem Instagram, tem o Facebook, também tem o TikTok. Os adolescentes usam muito o TikTok, a gente precisa estar nessas redes também. E venha estar com a gente nos cultos, que está sendo incrível, uma benção. É isso aí, importante. Então tá, gurizada, obrigado por essa conversa. Tenho certeza de que abençoou quem está ouvindo, quem está vendo aí, com certeza. É isso aí, você que esteve conosco até aqui, certamente foi edificado. O convite fica aí, envia para todos os teus contatos, tira aí 5, 10 segundos para enviar aí para os teus contatos, certamente eles serão também abençoados. Certo, gente? Que Deus abençoe vocês e até o próximo episódio.